Um lar para o povo de Deus, né? O líder e a terra. Josué, sua preparação e ministério. Deus havia preparado o homem para guiar seu povo e conduzi-lo à terra prometida. Josué, filho de Nun, homem que antes já havia sido escolhido para ser um dos espias enviados à terra de Canaã. Calebe, um outro dos espias, e Josué foram os únicos que apresentaram um relatório encorajador. Foi Josué que Deus disse essas palavras: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, eu acho muito interessante aqui essa história de Josué. Por quê? E isso deve ser uma regra para nós, principalmente nós obreiros, é que quando, né, Deus ele chama Moisés e fala assim: Moisés, pega Josué e coloca ele na liderança. Deus já tinha falado que ele não ia passar o Jordão, né, por causa do pecado dele, e que a vontade de Deus era levantar quem? Josué. Aí ele faz toda aquela cerimônia, apresenta Josué para o povo, e todo o povo aceitou a liderança de Josué. Agora, por quê? Por que Josué foi aceito como agora um novo líder? Sim. Josué, na verdade, ele já era um líder. Ele era o cara da guerra, ele era o cara da batalha. E todo mundo sabia disso. Todas as batalhas que ele ia lá, irmão, ele era o cara. Nós vimos isso também acontecer na vida de Davi, quando foi proclamado rei. Então, ou seja, ele tinha 40 anos, né, de batalha, construindo ali um currículo, na hora de apresentar, não ser questionado. Então, não era novidade para ele assumir essa liderança, pesava-se mais a responsabilidade, até porque ele agora seria o líder de todo aquele povo e ele precisava ter crédito. E isso serve para nós. Que dificuldade vocês têm de aceitar o irmão Fernando como líder do louvor? Nenhuma. Por quê? Porque o senhor já vem exercendo. Se for conclamado, todo mundo fala: não, estou de acordo, porque já conhece o trabalho. Irmãos, quando eu fui pastorear a igreja, eu não tive dificuldade alguma, porque eu já fazia isso como vice-pastor, ó. Já passei por tudo quanto foi cargo na igreja, irmãos, eu fui com experiência. A gente, depois que assume, tem novas experiências, claro, mas você tem uma base. E Paulo fala isso para quem? Timóteo, homens experimentados, mulheres experimentadas, e que todo o povo conhece já a caminhada. Não, pode colocar, ele já vem fazendo isso, ó, há muito tempo. Então, Deus, ele fala para que Moisés levante Josué, e Josué tinha um histórico. Josué tinha um histórico inquestionável, e foi aceito pelo povo, e o povo o obedeceu e reconheceu a sua liderança. Teve uma época que eu estava pensando naquela passagem lá, de recomendações para bispos e diáconos. Às vezes a gente só deixa para preocupar com aquilo quando o pastor fala que vai nos separar. Não, irmãos, aquilo ali é para crente. Especialmente para quem vai exercer a obra, mas aquilo ali é para cristão. Ou se então eu não for obreiro, eu posso ter mais de uma mulher? É lógico que não, irmãos. Eu sou um cristão. Então, quando eu for separado, aquilo para mim é tranquilo. Já estou praticando há muito tempo. Então, a gente não tem dificuldade. E Josué, então, aqui, ele assume a liderança. Deus dá aquela palavra de incentivo para ele: ser forte, corajoso, não te aparta da minha palavra, das minhas leis, porque eu sou contigo. Tudo que você colocar aí para fazer vai prosperar,
e de fato conhecemos a história que ele prosperou. Então, assim, tem uma divisão aqui, do capítulo 1 ao capítulo 12, na página 70 de vocês, que fala sobre isso, descreve a conquista de Canaã, e do capítulo 13 ao 24, dizem como a terra foi dividida entre as tribos, né? Ali são mencionadas cerca de 300 cidades e aldeias, os eventos ali no último parágrafo antes do ponto 1.2. Ali são mencionadas cerca de 300 cidades e aldeias, os eventos ali descritos tiveram lugar durante um período cerca de 25 anos. O último discurso de Josué a Israel, registrado lá em Josué 23 e 24, mostra o caráter piedoso desse homem que confiava inteiramente no Senhor e dele dependia. Josué era um líder, irmão, que ele tinha uma convicção. Ele chega aqui no capítulo 24, se eu não estou enganado, dizer o seguinte: vocês viram o que Deus, né, fez no Egito, aqui, se vocês vão decidir agora se vocês vão servir aos deuses que seus pais serviram antes ou os deuses dessa terra. Porém, eu e minha casa... O cara tinha que ter muita moral para falar isso, irmão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo ele reconhecia a fidelidade e a confiança de Josué em Deus. E o povo viu Deus fazer milagres e maravilhas ali, cidades fortificadas, como foi o caso de Jericó, algo sobrenatural, um líder que tinha aprovação de Deus, porque quando um líder tem a aprovação de Deus, toda a congregação ela é abençoada. Toda a congregação ela é abençoada por causa de quê? Por causa de uma liderança, né, aprovada pelo Senhor, e Josué tinha essa liderança aprovada por Deus, tanto que conquistou a terra, não toda, que a terra veio terminar suas conquistas, né, e chegar às fronteiras, né, na época de Salomão, mas contudo, foi dividida a terra entre eles lá, e eles prosperaram. No ponto 1.2 aqui, Canaã, sua descrição, conquista e partilha. Característica da terra de Canaã: Deus escolheu a terra de Canaã para a habitação do seu povo, né? Tomar conhecimento de alguns fatos sobre ela ajudará a compreender melhor as Escrituras. Assim, o acontecimento que tiver lugar ali tornar-se-ão mais vívido para você, ou seja, para nós. A terra de Canaã derivava seu nome do quarto filho de Cão, ancestral de seus primeiros habitantes. E depois passou a ser chamado de quê? Palestina. Então, o nome Canaã vem do filho de Cão, né, que se chamava Canaã. E nós vimos aqui fala-se, o Antigo Testamento, a área da Palestina tinha uma largura média de 105 quilômetros, com 160 quilômetros em sua porção mais larga, de norte a sul. No sentido do comprimento, 290 quilômetros. Ou seja, irmãos, o Estado de Israel é pequeno. Quando eu falo Estado de Israel, estou falando do país. O Estado de Israel é menor do que o nosso menor Estado aqui no Brasil. Que Estado é esse? Sergipe. Você imagina se Deus tivesse dado o Brasil para eles, hein? Que potência, uma terra rica dessa. Não, mas Deus deu aquela terra, só que nós vamos ver aqui, que Deus ele tinha um propósito. E o propósito de Deus na vida de Israel sempre foi um propósito que? Espiritual. Lembremos que a chamada de Abraão, as promessas de Abraão, estava relativo a Cristo, que viria desse povo. Então, assim, era uma terra pequena, sim, mas uma terra abençoada. Então, aqui fala assim: sendo a terra escolhida por Deus para seu povo, tinha 4 características especiais que devem ser observadas. Primeiro, era uma terra isolada.
Ou seja, era cercada pelo mar Mediterrâneo, pelos desertos e pelas montanhas. Era uma terra totalmente isolada. Mas, no entanto, nós vemos aqui que também era uma terra central, porque o mundo antigo, Egito, se alguém queria sair do Egito para ir para a Babilônia, por exemplo, tinha que passar por ali. Então ali era o caminho de muitas pessoas, e Deus já tinha um propósito quanto a isso. Porque apesar de Israel ser uma terra pequena, nós sabemos que eles são um povo muito forte, também tecnologicamente. Eles plantam, porque também é uma terra farta, eles plantam, né? Eles têm os seus espaços arenosos, eles transformam aquilo ali, estão tirando sal da água do mar para fazer água potável, ou seja, é um povo que tem uma inteligência sobrenatural, porque apesar deles estarem distante de Deus, é um povo abençoado pelo Senhor. É melhor o deserto com Deus do que a campina sem Ele. Nós observamos, irmãos, que na história de Israel, o momento que mais houve milagre foi justamente na peregrinação, no deserto. Deus proveu para eles todas as coisas, e Deus proveu para Israel também todas as coisas. Interessante que o objetivo de Deus aqui são objetivos espirituais. O objetivo de Deus é que através de Israel viesse o Salvador da humanidade. Então esse ponto aqui é um ponto estratégico. Eu estava dando uma olhada para me confirmar essa informação, mas Jerusalém está no centro da terra. No centro, bem no centro. Então, aquele lugar que foi dado ali foi uma estratégia de Deus para aquele povo. Mas não é uma terra assim que animaria Pedro Álvares Cabral, não, irmão. Não era uma terra Pedro Álvares Cabral, não, vamos continuar navegando mais para frente, Deus deve ter algo melhor para nós. Mas é exatamente o lugar que Deus estava preparando para ele. Outro ponto também, outra característica, era limitada. As pequenas dimensões de Israel tornavam-se impróprias para que tivesse ambições políticas. Você pode observar que essas guerras todas contra Israel não tem essa questão política. Não é por questão política, vamos invadir Israel porque lá em Israel tem isso ou tem aquilo. Não. Ali é uma encrenca antiga, você entendeu, de povos. Eles não gostam, eles querem invadir lá porque eles não gostam do povo semita. Mas não tem lá todo esse interesse. Eu acho que lá na terra do Irã, lá na Pérsia, que são um povo persa, tem algo mais atrativo, Venezuela e assim por diante. Mas, contudo, é uma terra em que Deus ele chamou Abraão meramente para ser o fundador. Deus não chamou Abraão meramente para ser o fundador de outra nação, mas para que fosse um homem por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Irmãos, esse é o principal objetivo. Salvação de pessoas, sim? Sim? Colocou a senhora na fria? Por que existia essa raiva entre eles? Por que existia essa raiva entre eles? Bom, apesar que nós vamos chegar aqui no último ponto também, é justamente pela forma que Deus fez as coisas. Você lembra que Deus, como que eles conquistaram a terra? Não foi expulsando? Se alguém te expulsar você da sua casa, você fica alegre e feliz? E aí o que acontece? E isso veio passando. Pensa num povo rancoroso, esse povo daquele lado de lá, irmãos. Um povo rancoroso que vai passando rancor de pai para filho. Mas também tem essa ideia, Porque assim, nós vemos ali os amonitas e moabitas. Interessante que amonitas e moabitas, quando eles estavam vindos, e os edomitas, como eles eram nação co-irmãs,
Deus falou o seguinte, ó, quando você passar por essas nações que vocês pegarem alguma coisa, vocês vão pagar. As outras nações não, entrava e tomava, mas essas nações, só que eles tinham um histórico antigo de rivalidade. Principalmente, por exemplo, no caso dos edomitas, que são descendentes de Esaú. Eles conheciam aquela história entre Esaú ali e Jacó. Então, assim, são várias as razões que trazem aí essa antipatia. Porque eles não querem Israel, eles só querem matar os judeus. Matou os judeus, acabou, vira lixo. Eles não querem Israel. Eles só querem destruir os judeus. E pronto. Só que é uma coisa que nunca eles irão conseguir. Hitler, ele tentou, olha bem, gente, Hitler, ele matou o quê? Mais de 6 milhões de judeus? Gente, 6 milhões dá mais do que o dobro da população de Manaus. É muita gente. Também. Sim, também faz sentido. Por quê? Porque é um povo que tem promessas. E não promessas só, essas promessas antigas. Olha para o Apocalipse. Olha como que vai ser todo o desfecho. Aí já não é mais só o povo de lá, aí são todas as nações. Olha os brasileiros que estão aqui, que agora são antissemitas, estão do lado da Palestina, às vezes não sabem nem do que eles estão falando, mas estão do lado, assumiram ali por questão ideológica e assim por diante. Mas tem também esse motivo aí espiritual, porque é o povo de Deus. Irmãos, é um povo indestrutível. Vocês já pararam para pensar a ligação espiritual que tem entre Israel e o Brasil? Sim ou não? Vocês já ouviram contar essa história? Porque nós temos uma história na perspectiva romana e nós temos uma história na perspectiva judaica. E há um significado muito grande quanto a isso. Em 1948, precisava-se de um voto para decidir se Israel tornaria Estado ou não. Era o voto Minerva. Quem foi que votou? Ele era o quê? Brasil? Eles têm uma gratidão muito grande. Você for em Israel, você descobrir que você é brasileiro, eles te tratam de forma diferente. Eu acredito que até na atualidade que esse governo aí é antissemita também. Porque eles têm consciência de que o povo brasileiro ama eles. Essa que é a verdade, apesar do governo se manifestar contra. Mas se você for analisar, irmãos, há uma ligação muito grande. Eles estiveram aqui na época do descobrimento do Brasil, inclusive o nome Brasil é derivado de Barzilai. Barzilai, irmãos, foi aquele camarada que ajudou Davi quando estava perseguido ali pelo filho dele. Eu ia falar Salomão, mas não é Salomão, Absalão. Barzilai, o nome Brasil é extraído de Barzilai. Irmão, vocês sabem que o hebraico não tem vogal. Então é tudo na consoante, né? É estranho isso? Não é estranho, porque nós estamos escrevendo também tudo na consoante. Olha no zap para você ver. TMJ, VCS e assim por diante. Nós estamos desenvolvendo isso aí, às vezes, sem parar para pensar. Mas tudo na consoante, né? Então, o que é que acontece? Vocês sabem que o Brasil, antigamente, e no restante do mundo, só escreve Brasil com Z, não é com S, irmãos. Porque S é de Satanás, entendeu? Mas colocaram esse negócio aí. Então, nós temos no Brasil 4 consoantes. Quais são elas? Estou enrolando aqui, né? Tem que parar. Que significa o quê? As iniciais do nome das 4 esposas de Jacó, substituindo o S pelo Z. Isso é uma das coisas. Não vou tomar o tempo aqui, porque senão
Né? Então, a princípio, irmãos, né, é um povo abençoado por Deus. É um povo abençoado por Deus. Ela está pedindo para repetir só essa questão do... Tá valendo. Eu estou falando para ela porque ela vem Aham. para mim. Irmãos, para a gente ter ciência. É só essa questão aí das 4 mulheres de Jacó. Aí, Sim. que ela quer anotar aqui, que ela achou bonito. Ele estava bom que eu estava sentado lá atrás, né? Não, mas por exemplo, né, nós temos o B de Bila, L de Lia, Z de Zípora e R de Raquel. E outras coisas mais, tá, irmão? O nome Brasil, antes de ser Brasil, o que era e assim por diante. Então, enfim, para a gente poder ter um intervalo aqui, o quarto ponto, o senhor queria falar alguma coisa, pastor? O senhor levantou a mão? Hora da oferta? Não, né? Vamos lá. Outra coisa também, irmãos, é que também era uma terra frutífera. Uma terra que tudo que plantava, dava. Não é só algo arenoso, não. Né? E lembre-se de que eles estão conquistando a terra, expulsando os donos da terra. Porque já era uma promessa ali de Deus para Abraão, lá em Gênesis 15. Né? Então aqui, no ponto 1.3, os habitantes da terra, quem são eles? Eram 7 tribos. Eram os heteus, amorreus, heveus, cananeus, gigazeus e assim por diante. Então eles expulsaram eles dali, por quê? Porque Deus condenou aquele povo ali à morte. É o que nós vamos estar falando depois do intervalo. Deus tinha condenado esse povo a ser exterminado. Mas pastor, que absurdo. Não, irmãos, não é absurdo e nós vamos ver logo após aqui o porquê que Deus queria destruí-los. Amém? No ponto 1.4 está falando resolvendo o provável problema moral referente à conquista. Lemos em Deuteronômio 20, 16, 18, que Deus disse aos israelitas que destruísse todos os habitantes da terra e que lhe estava dando. Diante desse texto e da conquista da terra por Josué, surgem alguns problemas. A terra de Canaã já estava ocupada e o povo de Israel conquistou essa terra habitada. Aí entra aquela ideia que eu falei, o porquê que eles odeiam, né? E lutava contra Israel, porque sempre que Israel lutava, eles queriam reconquistar aquela terra novamente. Quem eram os cananeus e o que eles fizeram para merecer um destino de destruição por parte dos filhos de Deus? Irmãos, nós lemos aqui, eu não vou ler, mas os irmãos leram aqui, a prática deles. Primeiro porque eles eram um povo que tinha vários deuses, algo condenável por Deus. E não somente isso, né? Eles sacrificavam crianças ao deus Moloque. Eles tinham relações ilícitas, era política espiritual que eles tinham lá e religiosa. Então era algo que eles praticavam em que Deus detestava. Por que eu falei para vocês que não seria um absurdo olhar para esse texto aqui como se Deus fosse um carrasco? Porque nós conhecemos a história do dilúvio, que Deus destruiu o povo justamente por causa do pecado. Interessante aqui é que Deus tinha falado isso para Abraão: quando o pecado desse povo chegar à medida que eu não suportar mais, aí eu vou entrar em ação. Quem seriam os executores? O povo de Israel. Então, assim, eles adoravam alguns deuses, e vários deuses. Eles faziam coisas ilícitas em que contrariava ao Senhor Deus. Então, da mesma forma que Deus julgou o povo no dilúvio, da mesma forma que Deus julgou Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, e da mesma forma que Deus irá julgar este mundo, lá na frente Deus julgou esse povo. E falou para eles, extermina todo mundo. Exatamente por causa disso. Deus tinha dado chance para eles? Sim.
Eles tiveram chance para poder se arrepender, né? Mas o que acontece? Era a prática deles, eles não se arrependeram dos seus pecados. E a sentença de Deus, e o próprio Paulo fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Então essa foi a razão. Interessante que nessa trajetória ainda, na época ali que Moisés estava no comando, quando Josué foi lutar contra os amalequitas, aí Moisés levantava a mão, o povo vencia, Moisés abaixava a mão, o povo perdia, e aí chegou Arão e Hur e escorou a mão do homem para poder o povo vencer. Deus ele fez um juramento, escreve e diz a Josué, que eu vou riscar os amalequitas da face da terra. Deus condenou eles à morte, ao extermínio. Quem que recebeu a ordem de executar esse juramento? Algum tempo depois. Isso. E não fez. Por isso que Deus o rejeitou. Porque era um juramento de Deus e Saul seria o executor. É para exterminar. Então, foi essa a razão, o pecado desse povo, que motivou Deus, então, a falar para o seu povo, destrói todos eles. Né? O sacerdote jogava as crianças no braço desse Deus lá, Moloque, né? Numa fornalha ardente, e ainda batia, segundo o comentário aqui, batia o tambor lá, para que os pais não ouvissem o grito das crianças, e a maioria dessas crianças era fruto dessas relações ilícitas e pecaminosas, e assim por diante. Enfim, Deus condenou todo mundo à morte, e vai condenar muita gente à morte ainda. Vai chegar esse tempo em que Deus vai condenar em morte eterna e nunca mais voltarão. Então essa foi a razão. Deus falou, extermina todos eles, mas eles não fizeram isso. Aqui no ponto 1.5 vai falar da área da conquista, né? Como eu falei para os irmãos, Josué ele tinha 80 anos de idade quando ele assume aqui o comando, né? A antiga civilização estava em decadência, né? E a guerra na conquista da Palestina prolongou-se por 7 anos, foram 7 anos de luta e de batalha, né, até que Deus deu descanso a eles. No último parágrafo aqui da página 74 de vocês, está falando assim, a campanha militar de Josué foi bem planejada, houve um avanço direto para o coração da terra, dividindo as tribos cananeias em 2 partes. Os israelitas avançaram rapidamente, e Deus estava com eles, lembrando-nos que não temos nisso apenas a história de um povo corajoso. Ou seja, era um povo corajoso, um povo que lutava, sim, mas quem de fato deu a vitória a eles foi Deus. Deus estava à frente deles, operando milagres, né? Nós não vimos lá aquela questão do sol, nós não vimos também, por exemplo, as muralhas ali de Jericó caindo por terra. Houve principalmente a ação de Deus nessa conquista, né? Então, assim, a primeira área da conquista inclui as cidades de Jericó, Aí, Betel, Siló, Siquém e Dotã, né? A segunda área da conquista ficava ao sul da primeira, e incluía as cidades de Gibeon, Jerusalém, Jarmute, Laquis, Eglon, Hebron e Betseba. Estendia-se para o oeste até cerca de 8 quilômetros, né, da costa do mar Mediterrâneo. A terceira área, que já está aqui no terceiro parágrafo da página 75, da conquista, ficava ao norte, que inclui as cidades de Bet-Sean, Azor e Dan, né, que também estendia ali por 8 quilômetros. A guerra da conquista teve profundos efeitos, temos recebido muitos benefícios por causa disso. Foi da minúscula nação de Israel que vieram o quê? A Bíblia e o Senhor Jesus. Ou seja,
volto de novo a falar para os irmãos, tudo isso é uma questão, um objetivo espiritual de Deus para a salvação da humanidade. Então, nós somos beneficiados com toda essa guerra? Sim, porque veio até nós o conhecimento de Cristo, que nasceu desse povo, veio até nós a sua palavra, no qual nós estamos aqui estudando, né? O ponto 1,6 aqui vai falar da divisão da terra. Terminada a conquista de Canaã, cada tribo foi dada uma porção da terra. Isso simboliza tanto uma herança física quanto uma herança espiritual. Aos levitas não foram doadas terras, mas eles receberam 48 cidades com seus subúrbios, dispersos por todo o Israel. Ou seja, a tribo de Levi não teve herança. Qual que era a herança da tribo de Levi? Sim, o Senhor é a herança de que forma? Sim. Mas quando a gente fala de herança, a gente fala de recompensa. Aí onde entra também a questão da lei, por isso que eu estou falando assim. Mas o que a senhora está falando está correto. A herança deles, evidentemente, Deus, sim. De que forma? As ofertas que eram oferecidas, parte daquelas ofertas ali eram para eles, aquela oferta que não era queimada totalmente, né? Parte era para eles, era a melhor parte do animal, e os dízimos, as ofertas pacíficas, essa era a herança do povo da tribo de Levi, porque eles não tiveram herança, e o trabalho deles eram espirituais. Deus não aceitava mais ninguém de outra tribo, né? Houve algumas exceções, e nós vamos estar falando dessa exceção hoje, mas eles tinham que sobreviver. A mulher do sacerdote tinha que fazer o cabelo, tinha que fazer a unha, você entendeu? E o sacerdote tinha que pagar. E para o sacerdote pagar, ele tinha que receber. E aí onde é que entra a questão dos dízimos e ofertas, que eles repartiam entre eles. Então os dízimos eram para eles, o dízimo do dízimo era para o sumo sacerdote e assim por diante, ou seja, eles não foram desamparados. Essa era a herança deles e a Bíblia diz perpetuamente, né? Então as outras receberam herança, mas eles não, eles ficou distribuído no meio das 12 tribos. Então se Manaus era uma tribo, tinha levita aqui, Goiânia era outra tribo, tinha levita lá em Goiânia, e assim por diante, né? E essa era a recompensa dele. Aí aqui diz o seguinte, deixa eu só voltar aqui para isso. Foi conservado o total de 12 tribos, apesar da eliminação da tribo de Levi, pois a tribo de José foi dividida em duas porções, Efraim e Manassés, ou seja, você não vai encontrar a tribo com o nome José. Efraim e Manassés assumiu essas duas tribos, são as 12, mais essa 13ª tribo aí, que ficou entre essas tribos. Ainda muitíssima terra ficou para possuir, somente 500 anos mais tarde, já nos dias de Salomão, foram ocupadas todas as fronteiras descritas no 13º capítulo de Josué. Estude o mapa e a seguir dê resposta a essa pergunta. Ou seja, foi conquistado a terra, né, mas algumas coisas foi conquistada na época de Salomão. Alguma dúvida quanto a isso? Alguma pergunta? Então, ok, vamos lá para o segundo ponto aqui, irmãos, que vai falar de um momento em que Israel, que aqui ainda fala assim, um momento de trevas, né? Que foi a época dos juízes. Após a morte de Josué, Israel ficou sem um líder nacional por mais de 300 anos. As tribos mostravam-se independentes e cada indivíduo era uma lei perante si. Durante esse tempo, o Senhor levantou juízes, principalmente nas emergências, para livrá-los dos inimigos invasores e defender a justiça social. Este também foi o período de grandes trevas espirituais. Ou seja, irmãos, nesse período aqui, depois que Josué e aquela geração vêm a falecer, eles ficaram sem uma liderança.
E a partir daí, cada um tomou o seu caminho. E aí voltava aquelas práticas que desagradavam a Deus, em conformidade com aquele povo que tinha aquela terra, e de repente Deus se irava contra eles e permitia que esse povo escravizasse Israel, muitas vezes por 20 anos. Nós vemos ali no caso, especificamente de Gideão, e que eles vinham e tudo aquilo que eles plantavam, eles saíam destruindo tudo, acabando com tudo que Israel plantava. E eles ficaram ali só por muito tempo. Aí, como eles, nós vamos ver mais à frente aqui, como eles chegavam a se arrepender diante de Deus, aí Deus levantava juízes para poder julgar, né, e para poder libertá-lo daquela situação. Eu vou ler mais embaixo aqui, fala, não havia qualquer governo central, ou seja, não tinha um líder, né? Parece que os anciãos e os sacerdotes não conseguiam manter as tribos unidas em torno de um ideal. Faltava essa liderança. Ou seja, a palavra de Deus parece, aqui já na página 77 de vocês, lá em cima, a palavra de Deus parece dar alguma outra razão simples e fundamentais que explica o período que foi tão difícil. Irmãos, interessante o seguinte, esse período aqui, ele era o período teocrático, em que Deus é que levantava a liderança. Era Deus que escolhia quem seria o juiz. Não tinha essa história de que eu era o juiz, o pastor Irã era o juiz, então eu morria, o meu filho assumia. Não tinha essa história. Era Deus que levantava. E quando tentaram fazer isso, nós vamos ver nos últimos 2 juízes, não deu certo, porque era Deus que levantava esse pessoal. Então, assim, era necessário que eles entendessem isso. Era um momento de teocracia. Hoje nós vivemos que governo? No Brasil. Mas nós devemos viver que governo? Teocrático. Um governo teocrático. Como brasileiro, estou num país democrático, mas como cristão eu tenho que ter um governo teocrático, governo de Deus. É Ele que define. Houve um debatezinho aí, um tempo, esse negócio de homem e mulher e tal, aí começaram, porque tem que dar mais chance para a mulher e tal, tá. Aqui fora isso aí até que funciona. Mas na teocracia não funciona assim. Na teocracia, quem determina a liderança é Deus, seja homem, seja mulher. É Deus. É Ele que levanta. E nós temos que andar na teocracia, que é o governo de Deus. Quando a gente tenta inventar algumas modas, aí a gente passa a ter grandes prejuízos. Então, o que acontece? Eles passaram ali, durante muitos e muitos anos, em uma vida de trevas por causa de pecado, mas em um governo que? Teocrático. Era Deus que levantava esses homens. Então, aqui está falando aqui, ó, a descrição sumária, né, o espírito dessa era da história de Israel, por todo o livro de Juízes, encontramos o mesmo padrão, o ciclo, repetindo-se por diversas vezes o trecho de Juízes 2:19. Fornece um sumário geral desse padrão. A cada vez havia 4 estágios principais. O que acontecia? Eles pecavam, né? Israel caía em pecado e idolatria. Aí vinha o castigo. Deus permitia que os seus inimigos dominassem. Na página 77 aqui. Aí eles... então eu não vou falar mais número de página não, porque eu já não estou... Porque era 2 a mais, eu estou na 75. Mas tá bom. Vocês estão acompanhando aí? Sim. Então ótimo. Tá bom, eu não quero que vocês se percam aqui. Ele se arrependiu e clamava ao Senhor. Arrependido, clamava ao Senhor, aí Deus vinha com livramento. O Senhor levantava juízo a fim de quê? De libertá-los.
Aí beleza, e aquele juiz julgava, e durante aquele juiz a terra estava ok. Aquele juiz morria, ele ficava sem líderes de novo, eles voltavam a pecar. Então era esse ciclo vicioso aqui, irmãos, de recaída constante. De recaída, mas todas as vezes que ele se arrependia, o Senhor ia lá e dava o livramento, levantando uma pessoa para julgar e libertá-los. Esse ciclo exprime um esboço simples das relações entre Deus e Israel, por todo o livro de Juízes. Há 14 juízes mencionados nesse livro, e um deles, Abimeleque, não foi levantado por Deus, por isso que ele não é contado como juiz. Porque Abimeleque, ele foi nomeado rei porque ele mandou matar muita gente aí para garantir esse poder. Mas ele não foi levantado por Deus, ele foi nomeado. Por isso que ele não é reconhecido como juiz, porque ele não foi levantado por Deus. Ele aproveitou a ocasião e usurpou de algo que estava fora do padrão. Sim? O que o senhor falou, e eu vou falar para o pastor Guilherme. Esse ciclo exprime um esboço simples nas relações entre Deus e Israel, como o livro de Juízes. Há 14 juízes mencionados nesse livro, e um deles é Abimeleque, não foi levantado por Deus. Entretanto, as três administrações podem ser separadas e agrupadas. Aqui na lição ele fala de 14. Logo após ele fala que Abimeleque não foi levantado, ele fala as três administrações. E vamos voltando aqui na lição, Abimeleque foi considerado juiz, mesmo tendo sido levantado por Deus? Não, ele foi contado como administrador. Se ele foi levantado como rei, então ele teve esse período. Mas por que fala 13? Porque o que era o padrão do juiz? Era Deus levantá-lo como líder. E ele não foi levantado, mas no entanto ele liderou. Ele é contado nessa questão, mas ele não foi levantado por Deus. Por isso que se desconsidera juízes levantados por Deus. Ele não entra na conta. Ele fala que é 14, né? Mas contando na Bíblia diz que são 12. Mas contando com Eli e Samuel, mas mesmo Samuel tendo sido profeta, ele não julgou a nação de Israel. Não, vamos chegar isso mais à frente. Porque Eli e Samuel foram juízes, certo? Mas algo diferente. Por quê? Porque eles foram também sacerdotes, certo? Então é por isso que ele não é contado aqui para dar essa diferença, mas nós vamos ver mais à frente. Mas bem colocado isso aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Esse ciclo exprime o esboço do líder, tá, 14. Entretanto, há 13 administrações separadas. Podem ser agrupadas em 7 reais ciclos de castigo. Os 7 ciclos aparecem nas referências do quadro a seguir. Aqui fala de um quadro que não tem aqui, certo? Mas nós vamos chegar lá em Samuel. Ou seja, foram 14 líderes? Sim, mas levantados por Deus foram quantos? 13. Esses eram juízes levantados por Deus, lembrando que era um tempo teocrático. Quando eu chegar lá em Samuel, aí nós vamos entender melhor isso aqui. Vamos lá. Nesse interim de tempo de juízes aqui, irmãos, entra aqui a história de Ruth, que também os irmãos conhecem a história de Ruth, que Elimeleque, com a sua família, numa época difícil, sai de Belém e vai peregrinar lá na terra de Moabe, lá os seus filhos, Malom e Quilom, casam. Se eu não me engano, Malom casou com Ruth, Quilom casou com Orfa, certo? Aí ambos morreram. O que a lei dizia, né? Se não tem mais quem pudesse casar com elas, então elas eram dispensadas. E a ideia de Noemi era justamente essa, porque Noemi era uma boa sogra, é um fato, né? Tanto é que as duas não queriam abandoná-la. Mas Orfa falou, sabe uma coisa, sabe que a senhora tem razão, e volta. Mas Ruth, de jeito nenhum.
teu Deus é o meu Deus, onde você for eu vou, onde você dormir eu vou dormir também, vamos embora, e não tenta me convencer ao contrário. E nós vemos aqui que elas voltam para Belém, já estavam uma história já diferente, já tinha prosperidade, assim por diante. E aí o que acontece? Ela chega lá, as duas em estado de quê? De miséria, estado muito difícil, tanto é que Noemi, não me chama de Noemi, me chama de Mara, ou seja, amarga, e assim por diante. Enfim, nessa história toda lá, ela vai rabiscar na terra de Boaz, né? E aí Boaz dá uma olhadinha e se interessa pela moça. Só que tinha uma lei, né? Do parente mais chegado. E ele não era o parente mais chegado. Ele era um dos parentes mais chegados, mas tinha um mais chegado do que ele. E ele não poderia passar na frente. Aí chegou no parente, ó, a viúva aí de Malom e tal, tá aí no pedaço e você tem o direito de resgatá-lo. O cara até interessou, não sei se ele viu Ruth, falou, oba, tô dentro. Mas depois, quando ele começou a conversar sobre a responsabilidade disso, daquilo, falou, não, tô fora, não mexer com isso não, fica para você. Aí ele assume, você entendeu? Aí ele assume e casa com ela, né? Casa com ela e ela torna-se uma das ancestrais de Cristo, ela faz parte da genealogia. A história de Ruth é uma história fantástica. Primeiro porque ela não era uma mulher que fazia parte do povo judeu, ela era gentil, ela era moabita. Ela era daquela região ali, né? Não israelita, não tinha a menor esperança, contudo sua decisão de adorar o verdadeiro Deus permitiu que ela se tornasse uma das ancestrais de Jesus Cristo. Ela representa todos os pecadores que pela fé tornaram-se parte do povo de Deus. Uma história fantástica. Não sou Boaz não, mas eu casei com a Ruth. O nome da minha esposa é Ruth. Irmãos, vamos lá. Aqui no ponto 3, luz dada sobre o futuro. Eli, um homem julgado por Deus. Aí nós vamos fechar aquela questão lá. Houve 2 juízes adicionais. São diferentes. Certo? Em Israel. Eli e Samuel, que aparecem no livro de 1 Samuel. Eli ocupava o ofício de sumo sacerdote e era juiz. Era homem pessoalmente virtuoso, porém, não impediu seus filhos de abusarem da sua posição de sacerdote para cometerem grandes pecados. A conduta desses filhos, Ofni e Finéias, mostra a baixa condição moral do sacerdócio naquele período. Conforme Paul Off, estes sacerdotes não eram contrários às ideias nem à moral dos cananeus. Tinha total relacionamento ilícito com as mulheres que serviam na tenda do tabernáculo. Também eram glutões, não observavam o cerimonial do sacrifício, mas tomavam a melhor parte que pertencia a Deus, mesmo antes da oferta ter sido apresentada a Deus. Assim, profanavam o tabernáculo por causa da avareza e ações vis, e tornavam os israelitas contrário ao culto de Jeová. Isso fez o povo evitar a adoração a Deus, que era o seu único vínculo de unidade nacional. Por meio de um profeta, Deus avisou sobre o castigo que sobreviria à sua casa. Deus também advertiu por meio do menino Samuel, que estava sendo criado no tabernáculo, na tenda da presença do Senhor. Então a história de Eli também os irmãos conhecem, que os seus filhos tinham a mesma prática que tinha aqueles cananeus, com relações ilícitas na presença do Senhor. Então Deus resolve destruí-lo. E Deus usa o profeta e fala, olha, para você ter certeza de que eu vou fazer isso, porque Deus ele cortou o sacerdócio desta família, desta linhagem. Cortou e não aceitou mais. Os seus 2 filhos irão morrer no mesmo dia. Aí tem toda aquela história da guerra de Israel com os filisteus, lá em Afeque,
E lá eles vão na primeira empreitada, lá morreu 4.000 homens. Aí tiveram a ideia, já sei, vamos pegar a Arca da Aliança e tal. Quando a Arca da Aliança chegou lá, né, aí fizeram um barulhão, que algumas versões dizem que a terra tremeu. E aí os filisteus ficaram assustados, falaram, rapaz, os deuses deles estão lá, você viu o que os deuses deles fizeram lá com o faraó? E aí entrou aquela história lá do passado, vamos sair fora que é melhor, esse negócio não vai render coisa boa para a gente. Não, seja homem e vamos lutar. Aí eles foram lutar, foram mais 30.000 homens de Israel mortos. A arca foi levada lá para o templo de Dagon, se eu não me engano, ficou lá 7 meses. Aí aconteceu o que aconteceu lá, depois eles mandaram essa arca de volta. Ofni e Finéias foram mortos. Aí o que foi dar a notícia lá, chegou dando a notícia de que a arca foi levada, que Ofni e Finéias foi morto. Ninguém estava preocupado com esses dois homens, estava preocupado que a arca tinha sido levada embora. Aí a mulher que estava grávida, se eu não me engano, era de Finéias, era de Ofni, me passou agora, logo já entrou em trabalho de parto, e o nome do garoto foi o quê? Icabô ou Icabote, foi-se a glória de Deus. Aí ele, vendo todo aquele alvoroço lá, o que ele fez? O que aconteceu? Aí ele foi e contou. A Bíblia diz que Eli, que era já um homem velho, cego e um pouco obeso, né, um pouco pesado, caiu, quebrou o pescoço e também morreu. Quem que já vinha crescendo, né, diante do povo como sacerdote? Alguém que não tinha uma linhagem sacerdotal, porque era da tribo de Efraim. Mas foi Deus que levantou. E ele era sacerdote. E pela lei ele não poderia ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. Mas Deus levantou ele como juiz, e ele teve a tríplice função. Vocês sabem quais? Profeta, juiz e sacerdote. Foi o último juiz. Esses dois já foi um juiz diferente, que já teve uma função também sacerdotal. Por isso que conta também, mas que mostra essa diferença. Porque quando fala de 13, está falando de 13 que foram iguais, que foram separados por Deus. Está falando de um que também governou, mas não passou por esse processo. Está falando dos dois lá, que são adicionais e são diferentes, justamente porque exerceram uma função a mais do que os outros, que foi a função de sumo sacerdote. Uma pergunta, pastor. Sim. Aqui em 1 Samuel, capítulo 2, que fala a respeito do homem de Deus que vai até a casa de Eli, profere toda a profecia, né, primeiramente. O Senhor estava falando a respeito de Samuel, que foram levantados sacerdotes, porém era da tribo de Efraim, né? Então, será que esse versículo 35 então se encaixa na pessoa de Samuel, que ele diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará tudo que tem no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável e ele andará diante do meu ungido para sempre. Será que é a respeito de Samuel que Deus está falando aqui? Eu entendo que sim. E interessante que, segundo o meu coração, faz referência a ele e a Davi. Os dois. E é justamente... E foi ele que Deus usou para levantar a Davi como rei. Alguma dúvida, meu jovem? Não? Certeza? Nós podemos ficar aqui depois da aula até meia-noite, pode ser? Mas é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos prosseguir? Tá, aí, irmãos, quem entra? Aí Samuel assume, se eu não me engano, ele julgou 40 anos. Samuel assume, chama o povo de Deus à comunhão com o Senhor, né? E aí quando ele está ali adorando ao Senhor, se eu não me engano, em Gilgal, não me lembro agora, aí os filisteus tentam uma guerra contra eles, e Deus vai e peleja a favor deles aí e derrota os filisteus. Enfim, começou a ser restaurado novamente a comunhão, né, com o Senhor. Só que também aqui houve uma transição. Como Samuel tinha os seus filhos, que também começou a julgar e tal, mas eles não julgavam retamente, ele pervertia o direito, aceitava suborno.
Chegou então a liderança em Samuel e disse o seguinte: olha, tu já está velho, teus filhos não andam nos teus caminhos, nós queremos para nós um rei, assim como são as outras nações. Isso entristeceu muito o coração de Samuel, entristeceu muito. Mas aí ele orando ao Senhor, aí Deus falou para ele, fala: Samuel, faz o que o povo está mandando, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, porque agora eles não vão mais estar debaixo do meu governo teocrático, não sou eu mais que vou levantar, agora eles vão para a monarquia. Ou seja, nós conhecemos toda a história de Israel. Teve reis bons? Sim, mas teve reis muito ruins. Independente de ser ruim ou ser bom, se era ele que tinha o direito do trono, ele ia assumir. E pronto, e o povo pagava o preço. Aí Deus faz algumas recomendações a respeito dos reis e que eles deveriam cumprir. Porque na época do juiz, irmãos, eles estavam tranquilos, cuidando lá dos seus afazeres. Quando aparecia uma guerra, eles eram convocados. Aí juntava todos eles, nós vemos isso aí principalmente ali com Gideão, que juntou 32 mil, né? Eles eram convocados, aí tá. Iam para a guerra e depois os que voltassem, voltavam para sua casa e vida que segue. Já no reinado, já na monarquia, já foi um pouco diferente. O rei já tinha o seu exército. Aí já tinha um exército, tinha aquela obrigação de servir, assim por diante. Aí tinha os custos do rei, tinha os custos desse exército, né? Tinha todo algo para ser ali arcado pela nação, sem tirar os dízimos e ofertas. Isso aí agora é extra, sai do bolso de vocês. E enfim, teve essa transição aí da teocracia para a monarquia. Aí o primeiro rei a ser colocado ali, foi ser ungido como rei, foi Saul, que também, se não me engano, reinou 40 anos, até que ele foi rejeitado por Deus, justamente por causa daquilo que eu falei para vocês, né? Ele não executou uma ordem, uma determinação, um juramento do Senhor. Aí ele morre e sai da presença de Deus, né? E Davi assume o seu lugar. Davi assume o seu lugar. Primeiro Davi, ele reinou sobre Judá 7 anos, depois reinou sobre todo Israel 33, enfim, reinou aí 40 anos também, que nós vamos entrar na próxima lição. Então, irmãos, são histórias maravilhosas e que pelo menos edificam o meu coração. Eu vou lendo essas histórias e aí a minha mente, e eu gosto sempre de trazer as pérolas, né, os tesouros para mim, o significado. Lembra que nós falamos na primeira aula que o Antigo Testamento continua falando conosco? Exatamente, continua falando conosco. Então todas as vezes que eu leio, eu trago para mim algo, né? Interessante que eu gosto muito da forma como Davi reinava. A mente dele era fantástica, menos nos erros, né? Mas ele era um cara de confiança. Davi, ele era um rei amado. Ele era amado pelo povo. Já ao contrário de Salomão, irmãos, eu não tenho uma visão muito boa sobre Salomão não, viu? Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas na época de Salomão a gasolina era 7,59. Era. Enquanto Davi governava para o povo e vivia para o povo, na época de Salomão o povo vivia para o rei, e isso custava caro. Essas viagens aí de Salomão internacionais aí e tal. Senhor? Cartão corporativo. Amém, amados? Amém. Deus abençoe, obrigado.